E aí, pessoas, tudo bom? Sou o Guilherme e a gente vai resolver um problema aqui no LeetCode. Problema aqui envolvendo arrays e hashing, cujo nome aqui é contains duplicate, contém duplicadas. Ele é um problema na categoria fácil. E enfim, deixe-me ler o enunciado aqui. Aparentemente a gente vai ter que retornar um booleano e a nossa entrada é um vetor de números. Beleza. Dado um array números, a gente deve retornar verdadeiro se qualquer valor aparece pelo menos duas vezes no array. E retornar falso se cada elemento é distinto. Ou seja, aqui nesse exemplo aqui, ó, o 1 ele aparece duas vezes, então a gente vai retornar verdadeiro. Aqui no 2, tem 1, 2, 3, 4, a gente pode retornar falso. Porque todos os números aqui são distintos. Aqui existem vários duplicados. O 1 aparece 3 vezes aqui, o 3 aparece 2 vezes, o 4 aparece 2 vezes. Enfim, vários aqui estão duplicados, então a gente pode retornar verdadeiro. Como que a gente pode resolver isso aqui? O que a gente poderia fazer? Uma solução força bruta seria, por exemplo, a gente pegar cada um dos nossos valores aqui e ver se existe algum outro elemento que é igual a esse valor. Por exemplo, o 1 a gente compararia com 2, depois com 3, depois com 1, e aí o 1 tem duplicado. Só que essa solução seria meio que quadrática, comparar cada um com todos os outros. Seria uma solução fácil de implementar, dois fors, dois loops, mas já que é uma questão fácil, vamos tentar a solução mais ótima possível. O que eu imagino que seria interessante seria utilizar hash, utilizar um mapa, que a gente armazenaria, a gente andaria no array, e sempre que a gente encontrasse um elemento, a gente iria salvar ele no array e procuraria. Se a gente já viu esse elemento antes, a gente pode retornar verdadeiro. Se não, a gente só salva ele no hash e continua seguindo a vida. Então, eu acho que é basicamente isso. A gente cria um mapa, armazena os que a gente já viu, e se a gente chegar no elemento que a gente já armazenou no mapa, a gente pode retornar verdadeiro. Beleza. O número ele pode ser tanto menos 10 elevado a 9, quanto 10 elevado a 9. Eu pensei em uma solução aqui usando arrays, em que a gente criaria um grande array, em que a gente ele começaria todo zerado e tudo mais, mas eu acho que não é uma boa opção porque existem números negativos. Então, beleza. Então, eu vou criar um mapa. Vou criar um unordered map de inteiro. Mapeia de inteiro para inteiro. Poderia ser booleano também. Não importa muito. O que importa é que ele exista no mapa. A gente até poderia criar um set, por exemplo, para fazer isso. No set, a pesquisa nele, ela é logarítmica, mas depois a gente vê isso com cuidado. Eu vou criar um mapa aqui, vou chamar de mapa. Beleza, a gente vai caminhar sobre o nosso array. E aí, o que é que a gente faz agora? O que é que a gente coloca no nosso conteúdo do for? A gente primeiro vai testar se o número atual que a gente está vendo já existe no mapa. Como é que a gente vê isso em C++? Eu faço mapa.count. Pode ser um count ou pode ser um find também. Vou usar o count. Eu acho que dá na mesma os dois, a complexidade. E eu vou contar quantos aparece nums na posição i. Se isso for maior do que 0, então existe um duplicado. Então eu já posso retornar verdadeiro. Se não, o que é que eu vou fazer? Eu vou colocar o mapa na posição nums i. Vou colocar o valor 1. Tanto faz o valor aqui. O que importa é a chave existir no mapa. E aí, se a gente passar nesse for e ele nunca retornar verdadeiro, a gente vai retornar falso aqui no final. Beleza? Então, o que é que a gente tem aqui? A gente tem um mapa. Então, por exemplo, vamos fazer um exemplo na mão aqui. A gente tem esse 1, 2, 3, 1. Primeiro, a gente veria esse 1 aqui. O 1 não existe no nosso mapa, então a gente faria o 1, mapeia para 1. Esse 1 é um valor arbitrário que eu coloquei aqui, ó. Poderia ser 2, poderia ser 7, poderia ser qualquer valor. Aí a gente chega no 2, o 2 também não existe no mapa. Então a gente colocaria 1,
O 3 não existe no mapa também. Agora, quando a gente chega nesse 1 aqui, já existe no nosso mapa uma chave de tamanho 1. Chave de tamanho 1 não. Chave com valor 1. Então a gente já pode retornar verdadeiro porque existe duplicado. E eu acho que é só isso. Eu vou executar. Não sei se tem algum bug. Não sei se tem alguma coisa. Olha só. Foi aceito. Irei submeter. Ver se funciona. Ok, funcionou. 188 milissegundos. Ele tem 60... Ele é melhor que 64% das soluções. Enfim. Dá para melhorar isso aqui? Se a gente usar um mapa em vez de um mapa não ordenado. Costuma ser melhor usar um mapa não ordenado. E ele tem uma complexidade constante, em média constante, para pesquisar uma chave no mapa. Para armazenar também e tudo mais. Enquanto o mapa, a complexidade é logarítmica. Então, vamos analisar a complexidade disso aqui. Nossa complexidade de tempo, ela é o quê? A gente faz um loop aqui, e nesse loop, como a gente está usando o mapa não ordenado, um hash é, em média, inserir e ver se um valor existe ou não é constante. Então a gente poderia dizer que o tempo, ele é constante. Constante aqui dentro, por exemplo. Então, como a gente anda pelo nosso array, a gente pode dizer que a complexidade de tempo é linear. Tudo que a gente faz é caminhar pelo nosso array, olhar elemento por elemento e fazer operações constantes. Se a gente usasse um mapa, aí seria n log n, porque pesquisar se uma chave existe no mapa, ela é logarítmica. Mas aí em um unordered map, em média, ele é O de n. O de 1, a pesquisa. E a complexidade de espaço? Bom, a gente está usando um mapa aqui. A complexidade de espaço, então, vai ser O de n também. Porque para cada valor, se todos os valores forem distintos no nosso vector, então a gente vai armazenar uma chave para cada valor. Então vai ser O de n no pior caso, o espaço. Então, eu acho que é isso aí. Eu vou dar uma olhada na solução para ver se tem alguma coisa que dá para melhorar ainda e eu conto para vocês. Voltando aqui, eu vi uma solução aí na internet e eu acho que a gente chegou na melhor solução possível. A gente poderia utilizar várias outras coisas aqui, por exemplo, unordered set em vez de unordered map. É basicamente um set. Um set ele é tipo um vector, só que ele fica ordenado e também, no caso do unordered set ele não fica ordenado, mas um set normal ele fica ordenado e ele não permite elementos duplicados. Mas a complexidade não mudaria muito em comparação ao unordered map. E lembrando que a inserção e encontrar um elemento, ele é em média constante, mas no pior caso ele pode ser linear, mas esse pior caso ele é tão raro que a gente pode considerar como constante. Mesmo analisando a complexidade aqui, a gente tá analisando o pior caso, e aí você pode pensar, deveria ser n log n. Mas o pior caso ele é tão raro que a gente pode considerar como constante. Então é basicamente isso aqui. Eu acho que não tem como melhorar muito mais que isso. Eu espero que você tenha gostado do vídeo e a gente se vê aí em um próximo. Falou!